que agora diz assim. Subtítulo, o sermão profético continua a parábola das 10 virgens. Mateus capítulo 25, versículo 6. Que agora diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sai ao encontro. Vamos estar repetindo o versículo 6 no 3, por gentileza? Nos 3, versículo 6. 1, 2, 3. Mas à meia-noite. Mateus 25, versículo 6. Mateus 25, versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor e vem o esposo sai dele. Então todos aqueles que dormiram se levantaram, preparar as suas lâmpadas. Por isso, tomar a passagem glorificando e bendizendo ao Santo nome do Senhor. Tentar não abusar do vento. Entrar em introdução rapidamente, inicialmente, na ministração, de acordo com o que a nos vai entender o Espírito Santo, que é como bem conhecemos a passagem que vem nos relatar, que Jesus Cristo traz uma parábola dentre muitas parábolas, como de costume que ele tinha, e a palavra vai te dizer, bem conhecemos essa passagem, que é a qual, aí ele conta a parábola sobre as 10 virgens, as 10 mulheres, que a qual eram virgens, e a palavra vai te dizer, pensando na introdução, que a qual 5 eram prudentes e 5 eram loucas, e assim ele diz que elas estavam na porta, na área espiritual, podemos considerar que a qual era a porta da salvação. E estando aqui diante a porta da salvação, a palavra vai te dizer que todas estavam ali, e a palavra vai te dizer que as 5 loucas, elas tosquenejaram, ou melhor, as 10 virgens, que agora 5 prudentes, 5 loucas, elas tosquenejaram e dormiram. E o que significa tosquenejar? Tosquenejar é balancear a cabeça, quase dormindo, e por fim, balanceando a cabeça, veio no sono, veio a dormir. Vieram a dormirem, e a palavra vai dizer nesse versículo 6, onde foi lido, que ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai ao encontro. E a Bíblia vai dizer que as 5 loucas, elas vieram até as 5 prudentes e disseram: dá-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lamparinas se apagam. E as 5 prudentes responderam: não é caso que falte a nós e a vós, mas volte aonde vende e comprai para vocês também. E assim elas voltaram e compraram azeite, reserva para a lamparina delas. Mas porém, quando as 5 loucas voltaram na posição de frente à porta, que representa, podemos dizer, a salvação, as 5 prudentes já não estavam mais ali e a porta estava fechada. Elas desesperadas bateram na porta: abre-nos a porta, abre-nos a porta. Escutaram uma voz que a qual dizia: eis que eu não vos conheço, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E assim disse para nos vigiar, porque não sabemos nem a hora em que virá o Filho do Homem. Saindo da introdução, entrando na ministração, de acordo com o que a nos faz entender o Espírito Santo do Senhor, assim o Senhor Jesus Cristo, como diversas parábolas, ele disse acerca dessa parábola, acerca das 10 virgens, aonde as 10 virgens, saindo na introdução, agora na ministração, na pregação, aonde nos relata que 5 dentre as 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Isso nos faz entender o Espírito Santo, que é igual há muitas pessoas assim, tanto dentro da igreja quanto fora. Bem sabemos, algo bem simples de se entender: as 5 prudentes representam aquele ou aquela que está firme na presença do Senhor, aquele que agora Mateus capítulo 7, representando o versículo 21, 22, 23, 24, acerca daquele que firmou, edificou a sua casa sobre a rocha. Porém, as 5 loucas representam aquela pessoa que agora está desapercebida, aquela pessoa que agora, no mesmo Mateus 7, versículo 21 em diante ao 24, é aquela pessoa que edificou a sua casa
sobre a areia, ou seja, não consegue se firmar direito na presença de Jesus, não consegue tomar uma responsabilidade e um compromisso na presença do Senhor. A palavra vai te dizer que as 10 virgens estavam diante da porta, representando a porta da salvação, ou seja, podemos imaginar e entender que a qual, na mesma posição, entre aspas, que estava a pessoa, as 5 prudentes, era a mesma posição, entre aspas, que estava as 5 loucas, diante da porta da salvação. A diferença é que a qual as 5 prudentes estavam ali com as suas lamparinas acesas, e de igual forma as 5 prudentes também estavam com as lamparinas acesas, mas a diferença é que as 5 prudentes com as lamparinas acesas estavam com reserva na botija, porém as 5 loucas não estavam também com as lamparinas acesas, porém não tinha reserva na sua botija. E o que nos representa esta reserva? A lamparina representa o exercimento, ou seja, nós exercer o dom que o Senhor nos confiou. A lamparina acesa representa o nosso coração fervoroso na presença do Senhor. A lamparina acesa representa o agir do Senhor dentro do nosso ser interior, dentro da nossa vida, em nosso meio. A lamparina acesa representa nós aptos, ou entre aspas, aptos a exercermos aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. As lamparinas acesas estavam acesas das 5 prudentes, mas das 5 loucas também estavam acesas, porém se apagando. Quando aquelas mulheres, por fim, as 5 loucas vieram até as 5 prudentes, depois que houve-se aquele clamor, elas não disseram a nossa lamparina se apagaram, mas disseram a nossa lamparina se apaga. Ou seja, o que representa a reserva da botija? A lamparina representa, já foi dito nessa noite, representa o nosso ofício, o nosso exercício na obra de Deus. Estamos pregando, estamos com lamparinas acesas. Estamos louvando, estamos com lamparinas acesas. Estamos no lugar, estamos com as nossas lamparinas acesas. E o que representa a reserva na botija? Representa aquilo que é bom. Quando a lamparina começa a se apagar, a nossa reserva continua acendendo a lamparina, como êxito, como o Senhor Jesus Cristo, como o Senhor nosso Pai Celestial disse, que a qual os sacerdotes, e não vai a memória, todos os dias pela manhã estavam jogando lenha no altar, e prosseguiu dizendo, e o fogo não se apagará. Aleluia. O fogo não se apagará, mas para o fogo não se apagar, era necessário continuar jogando lenha sobre o altar. Se caso parasse de jogar lenha, arriscava de apagar aquela lamparina, aquele altar. E é isso que representa o nosso azeite da botija para permanecer com as lamparinas acesas. O que significa a reserva? Significa a meditação
sai ao seu encontro. Essa não foi quando a porta da salvação se abriu, foi apenas por enquanto um aviso. E esse mesmo aviso representa as pregações de hoje, dos profetas na posição de profeta Micaías, dos profetas na posição do profeta João Batista. Isso significa no dia de hoje o clamor dessa parábola de Jesus foi apenas um aviso. Aí vem o esposo, sai ao encontro, mas a porta não tinha sido aberta ainda, o esposo não tinha vindo, era apenas um aviso da vinda do noivo, do esposo. E representa o clamor no dia de hoje, que é qual é? As pregações que a qual pregamos. Toma posição enquanto ainda dá tempo, se concentra porque estamos nos últimos dias, obedeça a palavra porque Jesus está voltando. Isso representa o aviso da vinda do esposo, que é qual até então é o noivo, Jesus, para quando vir ter aquele cenário do casamento entre o esposo e a esposa. Vivemos no meio de uma nova geração em que a qual nós não estamos ouvindo mais a palavra do Senhor. Ainda sai murmurando, o varão lá, a varoa pregando duro. Não gostei da mensagem. A irmã estava nervosa hoje, estava sem unção. Será que a irmãzinha estava sem unção ao pregar a palavra do Senhor? Ou a pessoa que ouviu não quis dar crédito à palavra do Senhor? A palavra deve ser pregada, mas quantos que a qual irão querer se arrepender em cima da hora, sendo tarde demais? Vivemos no meio de uma nova geração em que a qual quantos têm a oportunidade de se arrepender hoje, mas vão se arrepender somente depois que Jesus voltar. Aí vai bater a consciência: poxa, por que eu não tenho ouvido ao pastor Adeilton, que é qual pregava segunda e quinta naquele morro da formiga, aonde estava lá na igreja, que é qual está a irmã Romilda e o pastor Adeilton de frente ao ministério pregava que Jesus estava voltando e eu não dei crédito e agora Jesus voltou. Por que eu não tenho ouvido a pregação do pastor Adeilton? Poxa, bem que Jesus voltou mesmo. Aí vai se cumprir aquela palavra de um dos profetas, Zacarias, se não vai memória, outro profeta, que é qual disse: nos últimos dias haverá fome e sede sobre a terra, mas não vai ser fome de comida, nem sede de bebida, mas sim fome de ouvir a palavra do Senhor. Nos últimos dias, quando irão bater na igreja do pastor Adeilton, cadê o Senhor? Mas não vai encontrar o pastor Adeilton aqui, nem na casa dele, nem no serviço, em lugar nenhum. Por quê? Porque pastor Adeilton já foi arrebatado. Cadê aquele irmãozinho? Cadê aquele irmãozinho que pregava a palavra do Senhor? Aquela irmã do ciclo de oração que estava louvando ali e não está mais ali, não está mais sobre a terra, porque a irmãzinha e o irmãozinho já foram arrebatados. Aleluia. Cadê aquela igreja? Cadê os irmãos da igreja? Não estou encontrando, sabe por quê? Porque naquele grande dia os irmãos da igreja já foram arrebatados. Glória a Deus. E o Senhor está dizendo, conforme disse o profeta Isaías no capítulo 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto dá tempo. É para buscarmos enquanto ainda dá tempo, é para invocarmos enquanto Jesus ainda não voltou. E esta palavra enquanto, segundo a língua portuguesa, representa algo que é um tempo que não é para
limitado, não ilimitado, mas sim limitado, ou seja, neste tempo que é pela palavra, enquanto há um limite. Essa palavra enquanto se pode achar, significa buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto dá tempo. Por que enquanto? Porque uma hora não vai ter mais chance de voltar para Jesus, porque essa oportunidade que temos hoje, ela vai acabar. As misericórdias de Deus é para sempre, mas as oportunidades não. Aleluia, Jesus. Aleluia. Devemos aproveitar enquanto o Senhor está nos dando uma oportunidade. Aleluia, Jesus. Mas naquele grande dia, um dos profetas disseram, naquele grande dia, saberão que houve profeta na terra. Vamos lembrar de nós, vamos lembrar de vocês, que é com tanto insistiu, tanto aconselhou, tanto pregou, e a pessoa não deu ouvido, aí vai lembrar, poxa, por que eu não dei ouvido àquela pregação? Por que eu não dei ouvido àquele irmãozinho que estava me aconselhando, ela queria o meu bem, mas aí será tarde demais. Prossegue-se dizer que as 5 loucas, ao pedirem 5 prudentes um pouco da reserva, do azeite da reserva, as 5 prudentes falaram, não é caso que volte a nós nem a vós, mas volte aonde vende e comprai para vocês também. Assim elas voltaram, mas elas disseram ao pedirem, um pouco do azeite da reserva, elas disseram, as nossas lamparinas se apagam. Não está dizendo, dá um pouco do vosso azeite porque nossas lamparinas se apagaram. Não, negativo. Elas disseram, dá um pouco do vosso azeite, dá-nos um pouco do vosso azeite porque as nossas lamparinas se apagam. Na língua portuguesa, se apagam, ou seja, estava se apagando ainda. Então não tinha se apagado totalmente. O erro das 5 loucas não foi o erro maior de estar ali sem a reserva. Foi o erro também. Devemos estar sempre buscando e nos fortalecendo. Mas creio eu que por aquele pouquinho de claridade da lamparina possa ser, entre aspas, que garantia a salvação delas, porque elas estavam aguardando, mesmo que estavam acomodadas. Mas o problema maior foi que elas voltaram para trás. A lamparina tinha claridade, pouquinha, mas tinha, mas o erro maior é que elas voltaram para trás. Apocalipse capítulo 2, se não falo memória, o capítulo 3, versículo 10, parte C. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Glória de Deus, glória. Vivemos no meio de uma nova geração, em que quantos que estavam firmes na presença do Senhor, e por pouquíssimas coisas se afastaram, e ainda se justificam, eu me afastei da presença do Senhor, mas Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe do que eu fiz lá atrás. Eu tive 20 anos de pastorado, eu tive 20 anos de crente, eu tive 20, 30, 40 anos de ministério. Tinha, mas agora se afastou. Aí estão achando que 20 anos de crente vai garantir a salvação, e por causa que se afastou, se justifica dos anos que teve na presença. Não, irmão, não é 20 anos de crente que vai garantir a nossa salvação, não. Não é 20 anos, de 40 anos, de 50 anos de pastor que vai garantir a coroa da vida, não.
tua glória, Pai. Aleluia. Ela dizendo, a nossa lâmpada se apaga. Não se apagaram, mas se apagam. Ou seja, querendo ou não, mesmo que estava sem a reserva, mas a lamparina tinha um pouquinho de claridade. Era pouquinho, mas pelo menos tinha. Mas o maior erro foi das 5 loucas voltarem, já estavam desapercebidas, foi voltar para trás, aí sim perderam a salvação. Quando voltaram na posição da porta, a porta estava fechada e as 5 brilhantes já não estavam ali. Mas, creio que se elas estivessem ali com um pouquinho de claridade, estava sem azeite, estava sem reserva, mas estava com a lâmpada um pinguinho acesa, poderia garantir a salvação. Porque o nosso Pai Celestial, Ele considera o nosso pouco esforço. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Eis que eu sei as tuas obras. Glória, aleluia, Jesus. E eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Aí ele prosseguiu dizendo, que a qual mesmo com pouca força não negaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Mesmo com pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ou seja, ele disse, eu sei as tuas obras, e que diante de ti, Apocalipse 3:8, e que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ou seja, Deus considera a pouca força sim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas nos últimos dias, sim, amém? Nós pregamos que quem orava 1 hora passa a orar 2, porque Jesus está voltando, é tempo de despertar, amém? Quem jejuava 2 horas passa a multiplicar o seu jejum, amém? Certo? Quanto mais buscar, melhor, com certeza. Quem estudava 1 capítulo, 2 capítulos, vem estudar mais capítulo ainda, amém? Glória, aleluia. Mas sabemos que no decorrer da correria do dia a dia, mediante a sociedade, não conseguimos fazer conforme fazíamos antes. Lembra do primeiro amor? Nas primeiras horas não faltávamos nenhum culto. Agora, quantas vezes acontece do imprevisto, em que agora temos que faltar culto. Nas primeiras horas, no primeiro amor, tínhamos sede e fome da palavra toda noite, todo dia, toda manhã estávamos ali lendo um capítulo. Aí quando chega no dia de hoje, lemos 2 versículos só. Olhando para o lado, não. E perigoso isso, sim. Buscando mais, estudando menos, orando menos, é perigoso. Mas se continuar mandando aquele menos, o Senhor se agrada. Por quê? Porque diminuiu o período da oração, mas pelo menos está orando. Está meditando na palavra menos, está meditando pouco, assim. É perigoso, quanto mais melhor, mas pelo menos está se esforçando para meditar pouco, mesmo que seja pouco, mas está meditando em outro melhor do que nada. E Deus sim considera isso, irmão. Glória a Deus. Ele considera porque estamos nos esforçando. Tudo para a tua glória, Pai. Não só mais como antes, mas não parou. Deus Santo, aleluia. Não oro mais como antes, mas continuo orando, não parou de orar. Não estudo mais a Bíblia quando eu orava, quando eu meditava, estudava antes, mas pelo menos está se esforçando para estudar um pouco, mas está se esforçando. Ou seja, Deus sim considera o nosso pouco esforço. Não podemos parar, o negócio é não parar. Está me perrendo quase parando, mas se esforça mais um pouquinho, não para. Está difícil de haver várias setas malignas para me afastar desse caminho. Não deu nem a seta maligna. Estava caminhando rápido, começou a diminuir o espaço, porque os espinhos estavam furando, estavam machucando, mas ele, mesmo que diminuiu, mas não desista, continua. Grande Deus. Pois a vitória é certa em nome de Jesus.
Bíblia não fala se Jesus abriu ou não abriu a porta. Mas quando as 5 loucas bateram na porta, abre-nos a porta, desesperadas, abre-nos a porta. A Bíblia fala que ele deu uma resposta. Não fala se abriu ou fechou, se abriu ou não abriu a porta, mas ele deu uma resposta: apartai-vos de mim, vós, porque eu não vos conheço. Aí prosseguiu dizendo: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que virá o Filho do Homem. Vivemos no meio de uma nova geração, em que quantos estão contando com a sorte? Ah, não vou voltar para Jesus agora não, estou muito jovem ainda. Quer ir lá para a igreja congregar com os irmãos? Não, agora não. Firmar com Jesus? Não. Eu preciso curtir a vida ainda. O perigo é nossas expectativas dar errado. Como costumo dizer, o problema maior não é nós não querer voltar para Jesus agora, hoje, mas é nós não conseguir concluir com a nossa expectativa. Eu estou jovem ainda, quando eu completar meus 30, 40 anos eu volto para Jesus. E se nós não chegar até lá? Ou se Jesus voltar antes disso? Eu vou na balada pela última vez. Aí amanhã vou estar de ressaca, eu abandono tudo e volto para Jesus. Amém. Se der certo, amém. Mas o perigoso é, na expectativa, ir na balada ou outro lugar, fazer coisa errada. O perigo maior é de nós conseguir concluir a expectativa de pecar. Mas o perigoso é não conseguir concluir com a expectativa depois disso. Por quê? Porque pode dar tempo de nós pecar, mas pode não dar tempo de nós se consertar. Vou pegar pela última vez, depois me conserto, amém. Mas e se você pecar e Jesus voltar no exato momento do ato de pecado? Vou namorar pela última vez e de nós infartar no momento que estivermos namorando pela última vez. Vou usar essa droga, vou beber essa bebida, vou me prostituir pela última vez. O perigoso é Jesus voltar naquela última vez e nós ir para o inferno. Jesus está voltando, irmãos. Ele pode voltar a qualquer momento. Essa pregação de agora, por misericórdia do Senhor, pode nem dar tempo, porque antes de eu entregar o microfone, o suar da última trombeta pode tocar agora. Ou possa ser que o culto termine, mas não dê tempo de nós chegar na nossa casa. No caminho para casa, o suar da última trombeta pode tocar. Não há mais tempo de ficar indeciso se servimos ao Senhor ou não servimos. Não há mais tempo de ficar brincando. Não há mais tempo, como costumo dizer, não há mais tempo de ficar perdendo tempo, pois Jesus pode voltar a qualquer momento. A qualquer momento acontecerá o soar da última trombeta. A qualquer momento Jesus Cristo aparecerá sobre as nuvens com poder e grande glória. A qualquer momento Jesus irá voltar para arrebatar sua igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E como será que está a nossa vida espiritual? A nossa vida diante do Senhor? Devemos nos preocupar cada vez mais. Devemos nos desprender das coisas desta terra e nos ligarmos com as coisas que são do alto, que são de cima, que são do céu. Assim agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.